Acredito que o crente, seja ele evangélico ou católico, ele precisa fazer terapia no seguinte sentido: se Jesus levou todas as dores, de repente, muitas vezes você não quer deixar a sua dor ir embora. Entendeu? Então, cara é bom isso mesmo, é cara, muito real, isso acontece muito. Como é que é? Repete isso. Jesus levou, mas o cara não quer. Então, Teixeira, dentro do que a gente está falando, o cara então que pratica a fé cristã, porque tem aquela coisa o seguinte, na fé cristã, tanto católico como protestante, né, o caso do evangélico e tal, ele tem aquela ideia e é ensinado que, e eu inclusive acredito desta forma, que Jesus levou todas as dores do homem na cruz do Calvário. Inclusive essa é a base da fé cristã, tanto o católico quanto o protestante, o evangélico. Porque senão não haveria razão de Jesus vir e morrer numa cruz. Não teria sentido nenhum se não fosse para levar os pecados do homem e juntamente com esses pecados as dores e as dores. Quando a gente analisa dessa forma, a gente vai perceber que as dores elas são mais emocionais, que é o nosso bate-papo aqui, que eu entendo que elas são oriundas do mundo espiritual. Então, a minha pergunta ela é um pouco complexa, e a gente já discutiu bastante sobre essas coisas em outros tempos, que tem aquela coisa que você trabalha a emoção a partir da emoção para chegar no espiritual, ou você pode trabalhar do espiritual para chegar e influenciar a emoção. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essas, vamos dizer assim, essas duas vias, né? Vamos dizer assim, aspas, tanto a que sobe como a que desce. Como que, assim, o crente pode encarar isso e como que ele pode desfrutar dessas benesses e dessas coisas todas sem ele se sentir um pecador por estar procurando uma terapia. Então, a pergunta é, o crente deve fazer terapia? Por que ele deve fazer terapia? E onde que essas coisas elas estão sem agredir a fé, porque o que a gente vê é que parece que o cara que é da fé, ele não pode fazer terapia, entendeu? Sim. Eu não sei se a minha pergunta foi muito longa, mas você é o cara tarimbado, você entende dessas coisas, vai lá. Eu acredito que o crente, seja ele evangélico ou católico, ele precisa fazer terapia no seguinte sentido: se Jesus levou todas as dores, de repente, muitas vezes você não quer deixar a sua dor ir embora. Entendeu? Então, cara é bom isso mesmo, é muito real, isso acontece muito. Como é que é? Repete isso. Jesus levou, mas o cara não quer. Não quer deixar que a dor vá embora. Então tem muito disso na terapia, você permitir que aquilo vá. Porque às vezes aquilo, embora você acredite, você tenha fé, Jesus tenha levado as suas dores, mas a pessoa, ela precisa daquilo porque aquilo está preenchendo a vida dela de alguma forma. Você sabe que era uma perspectiva que eu ainda não tinha prestado atenção. E olha que eu também trabalho com isso, né? Com PNL, olha só, estou aprendendo. Vou te contar uma história. Uma vez eu fiz uma sessão em grupo para limpar a raiva das pessoas na linha do tempo. Linha do tempo é assim, de hoje, da sua idade de hoje para o seu passado. Toda a raiva acumulada aí. E fizemos a sessão e havia um senhor sentado bem ao lado de uma porta lá do nosso local. E quando terminamos a sessão, a técnica, ele disse assim, ele me perguntou, e agora, na frente de todo mundo, o que eu faço com esse vazio que ficou aqui? Por quê? Porque a raiva ocupava muito espaço na vida dele e até então ele não tinha uma ferramenta para limpar essa raiva da vida dele. E quando aquilo foi tirado, ele permitiu que ela fosse embora, ficou um vazio muito grande. E a forma de ajudar a ele naquele momento foi dizer assim, você quer preencher esse vazio com o quê? Com amor, com segurança, com tranquilidade, com paz. E ele escolheu com o que preencher aquele vazio. E aí nós ensinamos uma técnica de como preencher aquele vazio. Isso é uma coisa que normalmente o líder religioso, o pastor, o padre não tem tempo para fazer ou não sabe fazer.
Então essa pessoa liberta dessa raiva, ela tem muito mais condições de viver a sua fé de uma forma muito mais transformadora ainda.